Olá empresário, olá empresária, mais um vídeo para vocês, hoje a parte 2 do nosso vídeo sobre o tema gestão de restaurantes, onde a gente está contribuindo aí com dicas de verdade com a nossa seguidora. Continue conosco nesse vídeo até o final e você vai conhecer ou ter conhecimento de uma das principais ferramentas que nós usamos na gestão de um negócio, que é a demonstração de resultado de exercício e toda a sua estrutura de vendas, impostos, gastos variáveis fixos e despesas financeiras. E uma matriz no qual a gente apresenta um lucro desejado aqui nesse segmento. No final também falamos do nosso método MGE 360 graus que a gente aplica, seja ele no presencial, seja ele no virtual, no mundo digital aí, nós aplicamos ele hoje dentro das organizações. Então é isso, continue conosco, a gente deseja que você aprenda muito aí com esse vídeo 2, parte final aí sobre gestão no segmento de alimentação, nicho, restaurante caseiro. Continue conosco, um abraço, tamo junto. Pessoal, dito isso, agora vamos entender um pouco, eu trouxe aqui para vocês, para esclarecer mais ainda, para dar dicas mais ainda do segmento de alimentação. Nós trouxemos aqui uma demonstração de resultado de exercício simulada, projetada, uma matriz que não está muito longe de mercado, não, onde a gente vai entender, ou a gente vai dar algumas dicas para vocês, de como funciona, como a gente enxerga, como a gente faz a gestão de um restaurante, de uma comida caseira, de uma comida de um restaurante aí, de um determinado local específico, e como que a gente enxerga isso. Esse é um relatório, a DRE, Demonstração de Resultado de Exercício, é um relatório econômico, financeiro, contábil, a gente trabalha ele em cima, principalmente de regime de competência, diferentemente do fluxo de caixa, que é um regime de caixa, entrada e saída. O regime de competência, ele pega tudo que vende e contempla todo o gasto fixo, variável, naquilo que a gente vendeu para chegar num resultado, independente de quando a gente recebeu os valores ou pagou os valores. Basicamente seria isso. Mas o principal ponto aqui agora é você entender um pouco de como seria uma matriz de uma gestão de um restaurante. É um ponto muito importante, que é uma ferramenta que nos dá um direcionamento aí para esse início de negócio ou para você mesmo que já tem um restaurante. Aqui eu considero um exemplo hipotético, mas já é uma matriz de verdade aí, que a gente leva ela muito nos nossos trabalhos de gestão e consultoria para dentro das empresas. Então vamos lá. Então imaginemos que você montou um restaurante e ali já está faturando 100 mil reais por mês, No primeiro mês, ou nos primeiros meses, você já tem uma média de faturamento de 100 mil reais. Ou seja, nossa venda bruta, 100 mil reais, 100% do valor que a gente vendeu, imaginando que isso aqui seja um mês, pessoal, um mês de trabalho, 30 dias fechado ou 20, 21, 22 dias úteis aí, ou 25, 26, caso trabalhe no sábado. Enfim, o restaurante geralmente ele pega o sábado, muitos pegam o domingo. Enfim, entendam que isso aqui um mês trabalhado. Então nós temos aqui uma venda de 100 mil reais, que corresponde a 100% do nosso faturamento, da nossa venda bruta. Você precisa, empresário, tudo isso que a gente falou no início é para você chegar nesse momento da venda, de ter o cliente e vender. Você precisa começar a entender dentro dessa venda a estrutura que tem, uma estrutura que compõe os gastos variáveis e fixa dentro de uma empresa de restaurante. O objetivo aqui é te mostrar isso de forma resumida. Então, o que você vai ter lá dentro dessa base que a gente criou aqui? Primeiro, nós temos aqui, depois da venda bruta, você precisa considerar que a sua empresa tem impostos para pagar. Toda essa venda bruta sua no restaurante, ela gerou impostos. Impostos, no caso aqui, sobre a venda. Partindo de um princípio de que você está começando agora, esse tipo de negócio, até essa presente data, ela se enquadra no regime de tributação simples nacional e partindo do ponto de vista que a gente criou aqui uma média para você entender que você precisa se preocupar com os impostos dentro da sua empresa. A gente aqui trouxe aqui, sabendo que essa empresa
ela pode ser enquadrada no Simples Nacional, uma média de tributação de 10%. Lembrando que é um exemplo, só para você entender. Ou seja, se você vendeu 100 mil, 10 mil é imposto, pois 10% sobre 100, 10 mil. 10 mil é imposto. E você vai ter que apurar isso através do seu contador e pagar essa guia de Simples Nacional. Então, um ponto. Então, vendeu, você já precisa começar a pensar que vai gerar impostos sobre a sua venda, tá bom? É que a gente estimou em 10%. Ah, Pedro, o anexo 3 aqui da tabela do Imposto Simples Nacional fala que o início de uma empresa começa em 6%. Sim, se você começou o primeiro mês, é 6%, mas à medida que você vai evoluindo, tem algumas fórmulas aí que vai fazendo média, esse tributo aqui no anexo 3 pode chegar a 33%, se você passar de 3 milhões e 600 mil de faturamento. Isso está lá na frente, mas por enquanto, comece a entender que vendeu, nós temos impostos, né, sobre o valor da venda, que vai ser feito o cálculo, a apuração mensal, e o contador vai te mandar a guia no mês seguinte para você pagar. Não tenha dúvida disso. Isso aqui é uma obrigação fiscal do restaurante. Feito essa operação, a gente já percebe que, olha, a nossa venda bruta, 100, menos os impostos aqui, sobrou uma venda líquida, 90. Então, 90% é o que sobrou para nós, do restaurante, para a gente cobrir as demais estruturas que a gente tem dentro de um restaurante. Entenda, pessoal, aqui é um pouco muito da parte de gestão financeira do negócio. Perfeito. Dentro desses 90 mil, ele tem que ser o suficiente para cobrir os nossos gastos fixos, os nossos gastos variáveis, perdão. Então, sobrou 90 mil, nós precisamos esses 90 mil precisam de cobrir os nossos gastos variáveis dentro da empresa, dentro do restaurante. A gente colocou aqui 40 mil, 40%. Tá, e o que são esses gastos variáveis? Então, vamos lá, a gente falou muito no início. Gastos variáveis é tudo aquilo que varia, né? É toda aquela terminologia, aquele ato seu ali, dentro do restaurante, que varia em relação ao volume de produção que você está procedendo ali naquele ambiente. Então, é tudo que vai ser consumido para produzir a comida, no caso do restaurante. E a gente considera como gasto variável. E o que está aqui dentro, então? Então, vamos lá. Nós temos aqui todos os produtos, né? Os produtos, insumos que consomem um restaurante. Arroz, feijão, macarrão, verduras, legumes, temperos, óleo, gordura, banha, gás de cozinha, energia, que está diretamente a parte variável aqui relacionada, enfim, tudo que contempla ali a parte de gelo, né, de carne, peixe. Tem muitos restaurantes que têm sobremesa, como diferencial competitivo, alguns oferecem, outros não, uns dão de graça, outros cobram. Tudo isso são considerados gastos variáveis que entram aqui dentro dessa conta que a gente consome ali para entregar aquela comida de excelência. Ah, você é uma pessoa que tem uma comida caseira mineira, é uma fornalha, tá? A fornalha, ela precisa ter, até a lenha está aqui dentro do gasto variável, que você vai ter que comprar ela de uma empresa habilitada, né, de eucalipto, para colocar ali dentro. Então, tudo isso que você utiliza ali naquele ambiente da produção da comida é considerado um gasto variável. Perfeito, pessoal, aqui chega um ponto fundamental, muito importante na gestão de um restaurante. Vendi 100 mil, meus impostos 10 mil, sobrou 90 mil da operação, que é a venda líquida operacional. Cobriu meus gastos variáveis 40 mil, sobrou o quê? Sobrou uma margem de contribuição, ou um resultado desse valor menos esse, sobrou 50 mil reais, nesse exemplo hipotético aqui, que nós damos o nome de margem de contribuição. E o que é uma margem de contribuição? Margem de contribuição, pessoal, ela é a venda bruta menos os impostos variáveis e os gastos variáveis, que sobra um resultado para quê? Por quê? Para cobrir. Então, esse valor aqui, 50 mil, ele tem que ser suficiente para cobrir todos os nossos gastos fixos e despesas financeiras. Então, olha a importância desse número na empresa. Essa margem de contribuição, desse lucro líquido operacional das vendas. Tá? Ou seja, se sobrou 50 mil, ele tem que ser suficiente para cobrir
os gastos fixos do meu negócio e as despesas financeiras. O que são os gastos fixos do meu negócio? Aí entra um dos principais problemas nas empresas aí, e em restaurante não vai ser muito diferente. Vamos lá. Tá, primeiro ponto aqui, prolabore do sócio. Você está montando um negócio, um restaurante, uma comida de bairro, uma comida caseira para ganhar dinheiro. E você, como dono, você precisa ter uma remuneração. E uma remuneração a maior possível. No início de um negócio, isso é quase inviável. Se você começar a tirar dinheiro aqui, você vai sufocar a empresa. Então não faça isso. Planeje isso da melhor forma. Então, o que a gente vê na prática, a pessoa começa a tirar um salário mínimo, um valor, estipula um valor de prolabore, passa para o contador, você começa a ter aquela renda ali, né, fixa mensal. Prolabore é uma renda, é um gasto fixo na empresa, quando você tira ele todo mês. O que é um gasto fixo? É aquele gasto que, independente do que você produziu ali dentro da sua empresa, você vai ter ele todo mês. Então entenda isso. Gasto variável é tudo aquilo que a gente produz que está relacionado à minha produção dentro do meu negócio. Gasto fixo é tudo aquilo que, independente se eu produzir ou não, se eu vendi ou não, eu vou ter ele todo mês. Aqui, no caso, eu estou afirmando para vocês que se tem um prolabore, ele é um gasto fixo dentro da empresa. E quais outros gastos fixos aqui dentro? Aí vem funcionários, né? Nossa mão de obra direta, que são a parte fixa, né, da CLT, que é a maioria do que a gente vê dentro de um restaurante são pessoas registradas no formato CLT aqui dentro, alguns com alguns adicionais, etc, tudo dentro da folha vira um gasto fixo. Cozinheiro, ajudante de cozinha, né, garçons, atendentes, tudo isso vira um gasto fixo aqui dentro. E em cima desse registro vem a parte tributária sobre a folha. Então, se é Simples Nacional, desconta em INSS do funcionário e você tem que pagar para o governo todo mês. Se não é Simples Nacional, tem uma parte que é a parte patronal da empresa. Não é o caso aqui. Então não é o caso. Aqui é só repassar para o governo. Mas além disso ainda tem fundo de garantia. Todo mês você tem que depositar fundo de garantia dos funcionários. Pessoal, por mais simples que seja, básico, esse é um grande problema que a gente vê aí dentro das empresas, de alguns segmentos, tá? Alguns nichos dentro de segmentos. Não vou afirmar que restaurante seja assim, mas a pessoa acha que pode atrasar INSS, pode atrasar FGTS do funcionário, rescisão mal feita. Pessoal, nós somos gestores, especialistas de gestão, de fazer a coisa certa, a coisa dentro da regra, da lei. E às vezes o jeitinho nosso brasileiro aí que você está fazendo na sua empresa, está sendo extremamente mais prejudicial do que se você fizesse corretamente. Então, a gente vê muita gente atrasar tributos aqui, fundo de garantia, FGTS. Então, o nosso conselho, o nosso aconselhamento profissional é, pessoal, não faça isso, isso vai virando uma bola de neve que daqui um pouquinho você está lá na Receita Federal, Receita Estadual, na Prefeitura, renegociando dívida, pagando juro que não precisa. Eu vou esperar uma refis. Deixa eu te falar, se você chegar no ponto de ter que esperar dentro de uma abertura de restaurante, uma negociação do governo porque você não pagou tributo esperando algum benefício, você pode rever. Eu falo isso com muita autoridade, pessoal. A gente faz laudo técnico de administração legal, validado a todo momento. Eu te afirmo com toda certeza que se você não está dando conta nem de pagar os seus tributos, tem algo errado na sua estrutura de gestão. Temos que rever isso, temos que diagnosticar, temos que entender, temos que ver onde estão as suas dores, os seus problemas, porque você não está conseguindo pagar nenhum imposto, você pode rever o seu negócio. Eu costumo falar muito dentro de empresas, muito empresário não gosta de ouvir isso. Mas, enfim, para quem a carapuça servir, receba. Você é empresário, você costuma casar com os seus problemas. Ei, casar com os problemas dentro de uma empresa, isso pode ser assim, definir o seu fracasso, né, de uma vez por todas. Então, a gente tem que casar com, né, nossos companheiros, companheiras, nossos filhos, nossos pets. Né, casar com um problema dentro da empresa, ei, toma decisão. O empresário tem muita dificuldade de tomar decisão. Corta, estanca
né? Drena o ralo, como eu falei nos vídeos passados, estanca o problema aí, estanca, né, da onde está o problema e toma a decisão, não tenha dúvida disso, né? Mas o empresário fica aí numa embaçação que a gente não entende o porquê disso. Ah, eu estou com medo de quebrar. Ei, deixa eu te falar, né? Nós já, dentro das organizações, a gente já abriu e fechou muita empresa e tem gente que já quebrou e quantos exemplos que a gente não tem no mercado. E está extremamente de sucesso. Então, cara, não se envergonhe se você virou empresário, a coisa não deu certo, vai para frente, vamos para o próximo, pessoal. Tá? Então para com isso, não case com o problema. Voltando aqui aos gastos fixos, a gente tem outras estruturas aqui, né? Telefone, um gasto fixo, tem uma pessoa aqui, né? Um item aqui que é muito importante. Se o imóvel não é seu, não é um imóvel próprio, o local que está o restaurante, ele vira um imóvel alugado, e aí existe IPTU, existe seguro daquele imóvel, então tudo isso se torna gastos fixos. Aí água, pode ser que a parte fixa da água venha para aqui, a variável para cima, energia. Demais tributos aqui, tem a parte de seguros, né? Tem um restaurante, às vezes a parte você vai ter que ter algum tipo de seguro ali. Então, enfim, aqui existe muita coisa que você vai ter que considerar e isso tem que caber. Esses 50 mil que sobrou de margem de contribuição aqui tem que ser o suficiente para pagar esses gastos fixos seus aí na empresa. Uma coisa que eu não falei aqui, às vezes a sua empresa tem um carro, você vai ter combustível, né, você vai ter seguro do carro, tudo isso vira despesa aqui dentro do seu restaurante, né? Então, muita atenção a isso. 50 mil, eu estimei 40% de gasto fixo e estimei mais 2 mil de despesa financeira. O que é despesa financeira? Uma outra coisa que você precisa tomar muito cuidado aí dentro da sua empresa, que está dentro do financeiro, começa a entender que você precisa ter uma conta bancária, né, para movimentar a sua pessoa jurídica aberta aí. Um restaurante, no momento que você abre, né, um restaurante, ele se tornou uma pessoa jurídica e ela precisa de uma conta bancária para operacionalizar tudo isso, recebimentos e pagamentos, né, da sua empresa. E entenda que todo banco hoje, né, nenhum banco está aberto para ficar mostrando lá bonitinho e te oferecendo as coisas, né, pessoal? Banco, eles existem, eles são vendedores de produtos e serviços financeiros, né? Então entenda que busca entender no seu planejamento qual banco que vai te atender inicialmente. E busca aí, pessoal, o mínimo de banco possível, né, para você abrir uma conta. No início, então, principalmente. Então tenha 1, 2, 3 bancos no máximo. Ah, eu gosto do banco tradicional, perfeito. Tem os bancos tradicionais aí, né, alguns grandes que te atendem. Banco tradicional. Ah, eu gosto do banco digital, tá perfeito. Temos muitos fintechs, bancos digitais aí para todos os gostos. O que diferencia isso para nós na gestão? Principalmente quando a gente fala de pessoa jurídica. O que diferencia é qual desses bancos vão conseguir atender, né, a sua expectativa melhor do ponto de vista financeiro para o seu restaurante. E como é isso? Basicamente é assim, qual vai te cobrar as menores taxas, as menores manutenções de conta, as menores tarifas de produtos ou serviços, principalmente nesse momento que você está do seu negócio. E aí, respondido isso, você vai e abre, porque entre os bancos existe uma concorrência ferrenha também, eles são muito agressivos um contra o outro. Bandeira de cartão, então, não se iluda, eles concorrem agressivamente, né? E bandeira de cartão, na hora que você vai vender aqui, entenda que de 100 mil vendidos, pode ser que 70%, 70 mil seja a crédito. E a hora que você tem uma máquina de cartão, seja crédito ou débito, que vira uma bandeira de um banco, todos são vinculados a bancos, né? Você paga ali tarifa de maquininha, tarifa de mensalidade, muitas, né? Você paga juros sobre operações de débito, juros sobre operações de crédito, juros sobre antecipações. Então, muita atenção, né? Vendi 70 mil com 30 dias para receber. Cartão de crédito geralmente é isso. Você antecipa isso, você está pagando 2%, 3% desse valor para o banco. Então, esse cara aqui tem uma importância muito grande. Parte dessas despesas financeiras que são variáveis, a taxa de cartão é uma delas,
ela vem aqui para o gasto variável. A gente contempla aqui porque está variando em relação ao volume de venda, né? Mas, enfim, a minha dica aqui para você é muita atenção essa parte financeira, né? Busca um banco que te atenda. Eu preciso de uma linha de crédito para comprar maquinário imobilizado, né? Aqui no operacional a gente falou muito de máquinas, de estrutura. Então, eu preciso de uma linha de crédito para bancar o meu imobilizado. Negocia, vê qual banco vai te atender. Busca uns 3 orçamentos em bancos diferentes. Eu preciso de capital de giro. Pega e procura abrir. Qual que cobra a menor taxa por manutenção de conta? Qual banco que não me cobra PIX? Tem bancos que já cobram operações de PIX por envio, de PIX na PJ, na pessoa jurídica. Então, muito cuidado. Outra coisa, boleto bancário. Qual banco? Eu emito, não vai ser muito caso aqui, mas emito 100 boletos bancários por mês. O banco me cobra R$5. Tem banco aí no mercado que te cobra 2. Então, olha a diferença que dá isso de despesa financeira no final do mês de um negócio, que é o que a gente está tentando te mostrar aqui. E aí, pessoal, se a minha margem de contribuição é 50, menos gastos fixos 40, menos a despesa financeira de 2 mil, me sobrou R$8.000. Então, esse cara aqui dentro do nosso exemplo, é o lucro líquido estimado desse negócio para esse período. Então, o que eu quis trazer aqui para vocês? Tudo isso está lá dentro de um restaurante. E quando a gente faz a gestão profissional, que é a nossa ideologia aqui, né? Tenha uma gestão profissional no seu negócio. Isso pode te salvar, porque é um dos motivos que mais quebra a empresa, a falta de gestão. Você precisa ter uma visão, né? Uma visão contextual, uma visão ampla, né? Uma visão holística dessa estrutura, que tudo isso aqui tem dentro da sua empresa. E quanto melhor você for, né, gerindo cada etapa dessa, cada gasto variável desse, cada gasto fixo financeiro, maior vai ser o seu lucro na empresa. Tá? E lucro aqui, eu falei muito nos vídeos passados, né? Lucro é um resultado apurado. Esse dinheiro aqui, quando a gente fala de uma DRE por regime de competência, esse lucro aqui não significa que necessariamente nesse mês ele está lá no seu bolso. Ele pode ter sido reinvestido, né, em outras estruturas, ele pode estar no a receber 30 e 60, mas aqui o relatório, como exemplo, ele dá um lucro de 8%. E, pessoal, não se iluda muito. Pela nossa prática, a gente tentou trazer aqui algo bem real do mercado. Um restaurante hoje, ele vai te dar uma lucratividade aqui no final que não vai ser muito fora disso. Ele vai ser entre 5% e 15%. Então não se iludam, porque uma lucratividade pelos KPIs, os indicadores que a gente desenvolve nas empresas, ele vai te dar ao final uma lucratividade líquida de 5%, em média, tudo isso aqui é uma média, né? Uma matriz média de mercado, de 5% a 15% de lucratividade líquida no final. Se você for muito, muito bom nessa gestão aqui, porque veja bem vocês, olha aqui, o que aconteceria, por exemplo, olha o tanto que é importante uma gestão de negócio. Se você for bom no gasto variável, isso aqui, em vez de 40 virar 30 mil, isso aqui pode ser pauta de um outro vídeo, né? Olha só, gasto variável 30 mil, aqui 90 menos 30, aqui virou 60 mil. Olha só, sua margem de contribuição já virou 60 mil, ela aumentou. 60 mil menos 40 dá 20, né? Em vez de sobrar 8, já sobrou 18. Então, olha a importância de você ser um excelente gestor nessas estruturas, porque qualquer mexida aqui que você conseguir diminuir a estrutura de gastos da sua empresa, você vai ter uma maior lucratividade. Então, esse é o movimento, né? Essa é a estrutura. Pessoal, tá gostando aí? Estou conseguindo te passar alguma coisa? Se sim, né? Curta, compartilha, ativa o sininho. A gente vai estar aqui sempre dando dicas de verdade, de gestão para vocês. Somos profissionais habilitados, CRC, CRA, somos pós-graduados em gestão de empresas e negócios pela nossa Universidade Federal aqui de Uberlândia. Atuamos dentro de empresas há mais de 40 anos. Então, se isso fez sentido para você, nos ajude aí a fazer esse vídeo chegar para cada vez mais pessoas,
O intuito aqui, a nossa proposta é ajudar pequenos e médios empresários a ter sucesso no seu negócio, como a gente citou aqui hoje nesse vídeo. A nossa seguidora tem um desejo, uma vontade de abrir um restaurante, só que aqui você pode espelhar isso para todos, boa maioria aí dos segmentos aí dos seus negócios, dos seus nichos, indústria, comércio, prestação de serviço. Aqui foi uma aula de gestão hoje para te ajudar mesmo, né? E se isso faz muito sentido para você, nos ajude aí a curtir e compartilhar, né? E indo para um final aqui do vídeo, a gente atua no mercado, né? Nós temos um método de gestão, é o MGE 360 graus, onde a gente aplica tudo isso e muito mais, né? Dentro das empresas, seja através de gestão, né? De administração e gestão daquela empresa, daquele negócio, seja através de projetos específicos de consultoria, seja através de mentorias individuais e coletivas, né? De treinamentos, enfim, a gente faz isso nas empresas através do nosso método, que é um método de gestão que nós desenvolvemos durante esses 40 anos aí, que a gente aplica ele, acredita que aplicando ele dentro das empresas, a empresa consiga ter uma gestão clara, com números, dados claros, com tecnologias claras, né? Falei muito de automação aqui, principalmente com indicadores de gestão que você vai conseguir aí administrar e fazer com que esse negócio tenha dinheiro, cria planos de ação aí que você consiga ganhar, seja monetizado com esse seu negócio. Então, se precisar aí, se tiver alguma dúvida em tudo que a gente falou aqui, nos contacte aí, vamos conversar, né? Entra aí na nossa landing page, vamos conversar, agende um horário que a gente vai apresentar para vocês o nosso método MGE 360 graus, que é um método de gestão prático, simples, real, acessível para você, pequeno e médio empresário, de forma que você se profissionalize aí e o seu negócio continue te gerando renda, se perpetue e dure o maior tempo possível, que um negócio ele existe para isso, para ser duradouro e gerar renda para o seu dono, né? Então é isso, a gente espera aí que vocês todos tenham gostado, que a gente tenha contribuído aí contigo, né? Gostou, né? Curta, compartilhe, comente aí, não gostou, comente também de forma respeitosa, vamos sempre conversar, né? E se isso fez sentido, compartilhe com outras pessoas aí, que vai nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Pessoal, é isso, né? Desejo aqui muito sucesso aí para o seu negócio, para a nossa seguidora aí, continue contando conosco no seu sonho de ter um restaurante. Desejo aí tudo de bom aí, que você consiga cada vez mais obter sucesso aí na sua empresa, no seu negócio. Um abraço, Deus abençoe, conte conosco. Tchau!